Boa noite, pessoal. Boa noite a todos vocês aqui. Começando o nosso quarto MASEcast da Mase Material de Construção com a Gilimax, realizando o sonho da sua casa própria. Lembramos que estamos ao vivo no Facebook, Instagram, TV Leme. Para que vocês que não conhecem a Mase Material de Construção, há mais de 30 anos no mercado, ela está localizada na Joaquim Lopes Águila, número 3000, ao lado do Covar Branuvo. E a Mase Material de Construção, com o que trabalha? Quem não conhece a Mase? Trabalha com material básico, areia, pedra, cimento. Trabalhamos com laje treliçada, concreto usinado, madeiramento. Temos hidráulica, elétrica, pisos e revestimentos. Locação de material. Isso mesmo. Bom, boa dica. Alugamos também bitoneira, andaime, plataforma. E estamos também aqui agora a pedra. Trabalhamos também com pedra Miracema, caco de Santo Tomé e a pedrinha portuguesa. Essa pedrinha portuguesa a gente tem várias cores. E a gente também tem parceria com calceteiro. Se você está precisando de algum orçamento, conversa com a gente e podemos parcelar a sua calçada em até 12 pagamentos com a mão de obra. Então, se você estiver precisando de calçadinha, é só passar na Mase que a gente vai aí fazer o melhor preço para você. E Mase Material de Construção, uma loja completa, aguardando sua visita. E nesse nosso quarto MASEcast, vamos falar um pouquinho de financiamento da sua tão sonhada casa própria. Estamos aqui hoje com o Nilson da Gilimax, com a Paula Ferreira, correspondente da Caixa Federal, a Sueli Ferreira, que é a Caixa aqui, localizada na rua Armando Salles de Oliveira, 136, correto? Telefone 99167-5731. Então, pessoal, Nilson, boa noite. Obrigado aqui por estar aqui com a gente, nesse nosso quarto podcast aqui. Estamos trabalhando aí demais para que dê tudo certo, né, Nilson? É isso aí, boa noite. Fique à vontade. Boa noite, André, boa noite, Sueli, boa noite, Paula. Boa noite. Boa noite. É uma honra nossa aqui, da correspondente Caixa de Leme, que é responsável por mais de 50%, 60% do processo de financiamento aqui em Leme, né? Foi a informação que eu tive na última reunião entre engenheiros e prefeito lá na prefeitura. E a gente fez o convite e estou muito feliz das duas estar aqui representando e vai falar um pouco de financiamento. A gente falou nos anteriores, mas assim, sem muita propriedade de conhecimento. Hoje, as profissionais do financiamento estão aqui. Agradeço de coração. Boa noite o pessoal que está aí nas redes sociais nos assistindo, na TV Leme. Em especial quero mandar um abraço para o Valdir, que nos procurou. Ele viu no outro programa, ele nos procurou lá no Mase, conversou com a gente. E obrigado, Valdir, Marlene. É isso aí, André. Boa noite, Paula. Boa noite, Sueli, por favor. Fique à vontade. Pra gente é uma honra participar aqui com vocês. E igual a gente estava conversando, eu gosto muito de participar desse tipo de programa, porque dá pra gente conhecer mais do trabalho de cada um de vocês e também apresentar o nosso trabalho pra vocês e pra todo mundo que tá assistindo, né? Maravilha. Sueli, boa noite, obrigado aqui pela presença, viu? Tantos obrigada. anos que a gente se conhece. Estou muito feliz com vocês duas aqui, participando aqui com a gente, viu? Muito obrigado. Muito obrigada, é uma honra, né? E eu acho, assim, de muito bom gosto esse tipo de programa, porque realmente a população tem que ser esclarecida e às vezes nós que vivemos no dia a dia do financiamento, da construção, do depósito de material de construção, do engenheiro, ele acha que todo mundo sabe e não é bem a verdade, porque cada um está voltado para a sua vida, para o seu trabalho, então, e passa despercebido numa vida corrida como é a de hoje, de todos, né? Sim, sim. E tem tantas pessoas que pagam aluguel e acha que não dá, né? Dá sim. Dá, né?
todos podem ter sua casa, cada um dentro da sua realidade. Sim, sim. E às vezes a pessoa chega conosco e fala assim, que dia que eu já vou comprar minha casa? Opa, então agora eu vou falar uma coisa que eu gosto muito, mas muito mesmo. Bem, quanto tempo você pagou aluguel e não pensou na sua casa? Há 10 anos. Então não é amanhã. Demora um pouquinho. Então, todo um Então processo. agora vamos fazer o processo, né, André? Assim, vamos conhecer você, vamos conhecer como funciona a sua renda, a sua vida, os seus projetos, os seus anseios. E diante disso, nós vamos montar o seu financiamento. E um dos financiamentos que se enquadra, e se enquadra muito bem, é a construção. E Então é por isso que nós estamos completando aqui. o que você Aí, falou sim. também, mãe, muita gente também acha que o financiamento é só para pessoas que têm uma renda mais baixa. E não, o financiamento hoje em dia, hoje até nós estava contratando um da Chácara Paraíso e o próprio cliente estava falando. Ele estava falando, Paulo, Sueli, a gente achava que o financiamento era para o pessoal com uma renda mais baixa, e não. E não, é qualquer Ele está público, financiando né? um imóvel, uma construção na Chácara Paraíso. Então é totalmente Quer dizer, realidade. é gente. outro- Ô, Paulo, não te cortando, mas hoje em dia também ficou mais acessível o financiamento, né? Muito O mais. governo abriu mais as portas Sim. para que as pessoas tenham mais possibilidade, até não só com registro, mas com renda informal, né? Tudo. Com declaração de imposto de renda, lerite ou extrato bancário para que comprove que ele consiga Sim. comprovar a renda. Excelente você falar isso, porque a gente teve o período das declarações de imposto de renda, foi sucesso nas aprovações de financiamento, né, mãe? Isso. Porque os clientes declararam dentro do prazo e conseguiu 100% de aprovação. Olha que maravilha. Então, como que a gente fazia? O cliente ia até lá, a Sueli costumava orientar da melhor forma esse cliente, com a simulação, a renda, o que ele precisava. Ele ia no escritório da confiança dele, já fazia declaração e já trazia pra gente aprovar. Então, dava super certo. Aí agora o pessoal fala assim, mas já passou o período do imposto de renda? Já passou o período da receita, mas se esse cliente ainda quiser fazer a declaração de imposto de renda, ele pode fazer, pois a Caixa aceita até 30 de junho. Ah, E às vezes, acho que tem uma multa, às vezes que Tem, daí É aí bem a gente, baratinho, é tranquilo, né? Que daí ele analisa certinho, nós orientamos, porque muitas das vezes é vantagem ele fazer isso. Isso. Entra aí todos os trabalhadores, Exato. tá? Hoje nós trabalhamos com muito pedreiro, pintor, pessoas que fazem a parte elétrica. Que são autônomos, né? Que são autônomos. E o que precisa analisar é se realmente ele ganha, ele é um trabalhador. Então, nós vamos orientar como ele vai movimentar a sua conta. Mas eu não movimento até hoje. Não tem problema nenhum. Você ficou 10 anos sem a casa, vamos movimentar agora. Sim. Daqui 6 meses, com certeza você vai ter tua casa. Então, não está tão longe, está bem próximo, tá? E outra coisa, agora, até dia 30 de junho, a Caixa aceita essa declaração e fica tudo certo. Por quê? O trabalhador que trabalha lá na empresa registrada, ele nos traz o olerite. Ele tem um vínculo empregatício. O autônomo, ele não tem o vínculo empregatício, mas nem por isso ele deixa de ser um trabalhador. Isso. E a Mas forma ele dele consegue. mostrar, Exatamente. a forma Sim. dele mostrar é a declaração de imposto de renda, que ele está declarando quanto que ele ganha. Forma dele Formalizando mostrar- a renda dele. tá. Ele vai ser também uma renda formal diante da declaração que ele fizer. Perfeito. Tem alguns itens da declaração que é aceito pela Caixa, outros não. Por isso que a gente pede, vai até o escritório, fala como você trabalha, de que forma você trabalha, e nós vamos indicar exatamente, a declaração de imposto de renda para você que ganha 3 mil. É assim, nessa forma, nesse item, quando trabalho não assalariado, que não tem vínculo empregatício, e quando você tem a sua empresa MEI Aberto. ou ME, tá? Você também tem lucros da empresa. Esse lucros da empresa, às vezes a pessoa se assusta muito.
Não é que você vai pagar um absurdo de imposto de renda. Você já pagou quando você emitiu nota. Sim. Então, você vai só distribuir o lucro. E outra, o que as pessoas não entendem direito, quem tem MEI, é assim, ó, o MEI tem um valor, acho que é 75 mil, me corrige? Eu não sei te Não falar. vamos entrar no detalhe. mas Porque muda muito. Mas eu acredito que é Não, próximo mas o mês. MEI é próximo a 75 mil que ele pode declarar e não paga imposto. Ele vai pagar aquele mesmo imposto como se estivesse declarado isento. Eu ouvi isso. E eu acho Olha, que é bem... nós não vamos para o lado do isento. Não, porque aí é nós mais vamos para o complicado. lado do imposto de renda. Por quê? Porque ele já emitiu Então, as notas. mas por que eu tô falando isso? Às vezes tem gente que tem MEI e não emite nota. Ele só tem o MEI. E ele tem renda, mas não emite nota. Sim. E aí fica difícil para declarar nessa forma. Agora, se Mas ele tem um contador Então. que fez a pessoa jurídica Sim, dele. por isso E na pessoa jurídica, ele vai distribuir. Porque quem recebeu o dinheiro que entrou na pessoa jurídica? Então. Por isso que eu tô falando que Então, quer mesmo dizer, É a física. por isso que eu tô não falando tem- que o mesmo MEI, ele pode declarar imposto de renda sem medo de pagar um valor alto de imposto de Eles acham renda. que vai pagar muito imposto. Eu tô falando e isso, tudo Felipe, porque tem um mais. monte de gente que tem esse preconceito Sim. de não quebrar esse paradigma de declarar imposto de renda. O declarar imposto de renda não é ruim, somente quando é MEI. Fora que hoje também tá tudo se fechando, né? Não tem Tá? como você ficar Você fora. tem o seu Tem jeito. CPF que, de qualquer forma, olha o perigo que você está correndo. Você não está movimentando um dinheiro? Mas para onde vai indo? Sim. E o governo não tem o seu CPF? Sim. Então, quer dizer, ele não tem como você correr. E há uns anos atrás, o governo já fez esse link, né? Essa nota fiscal paulista, né? É Tudo. declarado. O cara fala assim, tudo pra mas eu fechar, não né? faço declaração de Tem imposto de como. renda, mas ele O declara... GovBR hoje aparece tudo Então, bom, do cliente. a gente foi bom esse início aqui pra gente mostrar o quanto é importante a pessoa declarar imposto de renda ou ter uma renda fixa para poder chegar ao que a Sueli falou. Ter minha casa, a tão sonhada casa. Já paguei Senão, 20 nunca anos de consegue aluguel. também, né, Sueli? É, Fica mais eu difícil, acho né? assim, Tá mais sendo você autônomo. tem que ter dentro de você uma situação muito bem resolvida. Eu pago aluguel e eu tenho que pagar em dia. Não adianta, Não tem- ninguém vai não pagar Não tem, aluguel. você Vai tem, ter você tem esse compromisso todo mês. o compromisso. Que é a mesma Se coisa. você tem esse compromisso, você honra esse compromisso, por que você não paga o que é seu? Sim. E quantas vezes, aliás, muitas vezes, eu posso falar, porque nós estamos nessa área há muitos Quantos anos. anos, Sueli? Diários, né? De habitação, eu não vou nem falar, porque daí você descobre minha Quantos idade. anos que ela né? respira caixa? Mas, põe 20 aí, mais 20. Então, É mais, olha né? o que acontece. Nós fizemos a conta aqui. Nós É. estamos 46 anos. pagando, você está pagando o que é seu. Primeiro. Sim. Numa eventual situação de acontecer algum problema no casal, aquele que entrou com a renda, faleceu, teve um problema, ou uma doença mais grave, ele tem o seguro. Sim. Que no aluguel você não tem, você vai continuar você vai ter pagando. que pagar, não tem- tá? não tem E como outra, fugir. você tem como reduzir esse prazo. Mas 30 anos é ano pra caramba. Mas Eu você- até você demora 10 acho. Mas anos eu já pagando? faz 50 anos que eu sou casada. Então eu teria passa rapidinho. pagando aluguel 50 anos. não- Eu financiei não tem minha lógica. casa. Sim. Meu irmão mais velho, vocês conhecem, ele achou um absurdo. Como que eu ganhava bem, porque eu era gerente de caixa, e financiei minha casa. Sim, mas você tem sua obrigação também todo mês. Não tem eu como. financiei minha casa, em 8 anos eu paguei. Sim. Só que eu financiei na época em 25. Na época era 25 Sim. anos o É. máximo. Hoje é quantos anos? 35. 35. Só que você tem jeito, maneiras fáceis, simples e barata de reduzir esse prazo. Foi o que eu fiz. Em 8 anos, eu Você paguei minha conseguiu quitar casa. tudo. Eu costumo falar para meus clientes assim, ó, que você começa, acumulou 2, 3 anos de fundo de garantia, vai lá no gerente de caixa Que amortiza, e parcial. vai a amortização. É. Às vezes, esses 3 anos de fundo de garantia, você paga
Se você fosse pagar 10 parcelas, por exemplo, era X, mas você paga 30 parcelas. Eu tô dando só um exemplo, tá? Eu não tô falando valores, mas é o que acontece. A pessoa vai pagar em 30 anos, ela consegue pagar em 15, 10 anos, igual a Sueli falou, que era de 25, ela pagou em 8. Só tem... E hoje, é coisa média, boa, não adianta. a média que a gente sente ali no escritório é 10 anos. A média. Eu conversei com um Geralmente cliente com faz 10 um anos, mês. 10 anos. Ele quitou a dele em 6. Ele veio, ele me parou na rua e falou: Paula, acredita que eu quitei minha casa? 6 anos. E quando benção, não, né? ele quita aquela e faz outra. Já faz outro. A gente tem cliente que isso tem eu ia 3 falar. financiamentos. Pode fazer. Você quitou, Mais de você um. também Não, pode não abrir precisa um. quitar. Não precisa. Deixa quitar. sua renda permitir. Capacidade financeira. Deixa eu só dar um alô aqui. O pessoal da TV Leme aqui, ó. Eduardo. Boa noite, pessoal. Opa. Já ligado aqui no programa com a família, espero em breve poder comprar minha casa e conquistar meu lar. Com certeza, Eduardo, você vai conseguir sim. E tem uma dupla aqui, ó. É só vir com a gente que você está em casa. E essa dupla é pé quente, viu? Pé Todo quente. financiamento meu foi aprovado com eles. Aí, que maravilha. Que beleza, né? Tem uma pergunta da Camila. Camila, quais os requisitos mínimos a Caixa exige hoje para financiar um imóvel? Primeiro, ela tem que estar com o CPF em ordem, nada consta, Sem restrição. porque às vezes a pessoa tem restrição. Exatamente. Apesar de que essas restrições você pode até acertar. Isso não tem dúvida. Mas isso é um mínimo, né? Que Certo. a pessoa pode ter. Dentro daquela situação que nós acabamos de falar, renda. A renda, ou ele é empregado e tem olerite, ou ele é informal, autônomo ou empresário e vai nos levar a documentação necessária para saber quanto ele realmente fatura por mês. Mas eu acredito que o primeiro passo para ela ter 100% na aprovação, até hoje o que nós estávamos conversando, que eu gravei até um vídeo no Instagram hoje falando disso, é a abertura de conta na Caixa. Muita gente, eu falo, que quer o crédito da Caixa, mas não é cliente Caixa. Sim, né? Então o banco não conhece. Eu acredito que isso é que nem um relacionamento. Então o banco é igual a vida pessoal nossa. Precisa do namoro para ter o casamento. Sim. O casamento é o financiamento de 35 anos. Chegar lá e exigir que ele te dá Não é? tudo, não tem Então como, isso você tem conta que- rating, relacionamento com o banco. Então eu falo assim que a fórmula do sucesso na aprovação, ela é uma abertura de conta corrente. Lá a gente consegue uma tarifa super reduzida para o cliente, vale muito a pena. Cartão de crédito que a gente consegue sem anuidade. E um produto de seguridade da Caixa. Esses 3 itens. É só vantagem. Só vantagem. É o básico. Básico para aprovação. Que qualquer banco pede. Porque quando eu vejo um extrato bancário, eu movimento com o banco X. Tá, você traz o seu extrato para eu ver quanto que você movimenta por mês? Sim, ele trouxe. Ele tem lá tudo isso que nós acabamos de falar. E ele não foi procurar aquele banco para financiar. Exato. Ele veio procurar a Caixa. Exato. Nada mais coerente do que ele ser cliente Caixa. Caixa, movimentar. Agora, olha bem. Mas eu vou lá na Caixa, vai demorar. Não, vai no correspondente. Nós abrimos a casa conta para o aqui. cliente. Sim. Você faz tudo Faço pela- tudo. Faço tudo. Desde tudo o essa início É bem ao a final pessoa do achar, financiamento. vai demorar muito. Não, tem tudo que pra pegar gente, fila, sem não sei o quê. fila, uma rapidez assim extrema, a pessoa já vai estar com a conta aberta e com o crédito aprovado. Ele não precisa ir na Caixa, assinar nada. Não, a gente faz tudo assina por tudo lá lá. na Caixa Ele aqui. vai fazer tudo primeiro conosco, depois Isso. sim. A parte que é sigilo bancário Sim, não aí. pode ser Senha da aberta. conta e assinatura do contrato. Senha da conta, né? Tudo, porque isso é inviolável, né? É o sigilo. Então, é totalmente respeitado. Então, ele vai até o escritório, a gente informa toda a parte de financiamento e se ele precisa ou não abrir de imediato a conta, ou se vai abrir junto com o financiamento. Então, tudo isso depende dele. Mas o Das- ideal é abrir primeiro. Primeira conta, sim. dele. Quer dizer, abre com vocês lá. Dele Primeiro no passo. sentido de renda, comprovar renda, né? Sim, pra ele poder- E como que ele tá, esse CPF. Eu acho, assim, super bom. E mesmo o cliente com restrição que quiser construir uma casa, ele consegue através do consórcio também, tá? Então, o consórcio é um produto que a Caixa reformulou há 2 anos e ele já tem essa questão que até o cliente com restrição pode contratar. Então, o pessoal fala assim, mas financiamento eu não posso com restrição, mas o consórcio pode. E se ele for contratar? Mas na hora de contemplar. Desde que na contemplação ele não já tem tem a restrição, organizado. ele tem que ser Entendi. organizado, Então, mas ele ele tem que- pode ir pagando parcelas
Com restrição. Com restrição. Então, na hora que for... Ah, entendi. O Caio gostaria de saber saber se o score bancário conta em alguma coisa para conseguir o financiamento. E só dando um alô aqui, Paulinho do Cinecol. Boa noite, querido. Paulinho! Paula é super parceira. Mandando um abraço aqui, Paulinho da Cinecol. Ele é do Cinecol, daqui de Leme de Limeira. Foi o podcast dele que eu participei recentemente lá em Limeira. Oh, que legal. Foi o dele. Você estava comentando que agora vocês também estão trabalhando na cidade de Limeira. A Caixa Aqui abriu um escritório lá na cidade lá de Limeira. Limeira. Paulinho é super parceiro, nossa. Um abraço pro Paulinho. Um abraço, Paulinho. Então, voltando no Caio, gostaria de saber se o score bancário conta em alguma coisa para conseguir o financiamento. Sim, é o score e também o rating. O rating, nós os trabalhamos dois, mais ambos. com o rating. O que é o rating? Isso que eu ia perguntar. O rating é o conhecimento. Relacionamento. O relacionamento. Com o banco. Às vezes a pessoa, ela não usa banco, é aquela pessoa simplesinha. Então ele não tem um CPF que pode ser analisado. Porque ele está lá no dia a dia dele, ele é super legal, não tem nada negativo no nome, mas não tem. Entre aspas, um CPF desconhecido. Não é movimentação. Isso. Mas isso não vai ter nenhum problema, porque nós vamos direcionar para que isso aconteça, tá? E orientar da melhor forma. Para organizar isso para ele ter sucesso na aprovação, né, mãe? Isso. Então, aí ele score sim, É mas importante. o rating é O importante. rating também, Mais mas importante. Aqui o Murilo. Ao invés de declarar imposto de renda, não é melhor pedir o Prolabore para o escritório? Isso vale para o financiamento? Sucesso, assisto sempre a TV Leme, parabéns. Deu para entender? Prolabore. Entende sim. Pode sim. O Prolabore, ele vai encaixar dependendo do tipo de empresário que você é e vai sim. Mas ainda o Prolabore, você pode ter o seu Prolabore Sim. normal hoje. Assim, o mais comum, vamos falar, é a pessoa ter um Prolabore pequeno. Mas nada impede que você faça uma alteração no seu Prolabore, desde que sua movimentação bancária condiz com esse valor e ele passa a ser normal também. E é uma renda formal que aprova sim. Sueli, Prolabore pequeno por quê? Porque o normal dos empresários... Eles não tiram muito. Eles não vão colocar o mínimo muito no Alerite. valor no Prolabore. É assim, uma normalidade. Mas a gente já teve caso têm. de cliente que já colocava um valor certo do Prolabore e movimentava, né? E aí teve sucesso na aprovação também. Então, assim, um exemplo bem que chega todo dia. É um autônomo, é um empresário, e ele nem lembra lá do Prolabore, porque nunca foi necessário. O escritório de contabilidade dele lança um salário mínimo, e daí? Tá. Ele tem uma boa distribuição de lucros, o imposto de renda matou tudo isso, deu certo. Sim. Nesse caso, ele não tem, ele vai mexer com o Prolabore. Então, aí nós vamos encaixar o Prolabore dele sem nenhum problema. Correto. Vamos ver aqui. Aqui tem o Mauro Roberto Indalécio, casa aqui é tudo de bom. Ai, que bom. Beleza. Parabéns, obrigada, viu? Você é muito respeitado por nós. Olha, eu tenho aqui uma pergunta aqui, Sueli e Paula. É assim, vamos tentando ver aqui que a gente vai conseguindo fazer. Já tem um terreno, posso financiar a construção? Pode financiar a construção, sim. Aí entra em várias opções que a gente consegue estar apresentando para o cliente. Se ele tem um terreno quitado, ele pode financiar a construção. Esse terreno quitado dele, muitas vezes dá para ir na entrada, né, mãe? E também, se ele está pagando, por exemplo, o terreno com uma loteadora. Então, daí, ele pode fazer a quitação do terreno, ele financia a quitação e mais o valor para construir. Pode ser feito dessa forma também. Esse é um bom negócio. Tem muita procura. Porque a loteadora, ela tem um valor que ela corrige. Índice alto de RPM. Isso, índices muito além do que a Caixa. Porque a correção da Caixa é a TR. Ela é bem baixa. Então, compensa em todos os sentidos. Se você quiser fazer uma construção, porque a normalidade dos meus atendimentos, que o terreno mais a construção
vai sair praticamente o valor da parcela que ele paga do terreno. Às vezes fica mais barata a parcela até da mais casa. barato. Mais barato. Então, esse caso é um dos melhores, tá? Sim. E tem também a pessoa que, por qualquer motivo, ou já tem casa tal, e ele tem o terreno. E depois ele quer fazer por conta. E ele está pagando com a loteadora uma parcela alta. Sim. E com medo de quando vai ser reajustado. Sim. Então, o que ele faz? Ele vem e nós fazemos o financiamento desse terreno com o reajuste da TR. Ele trocou os índices de reajuste. E entra como entrada o dinheiro que ele já pagou. Oh, que interessante. Então, Muito bom. O próprio só o terreno, ele consegue transferir da loteadora para caixa só o Sim. terreno. Sim, só o terreno. E ele fica com a escritura. A gente Porque teve ele vários- fica com a escritura no nome dele, E- financiado pela alienado casa. Vários na casos caixa. de clientes que o cliente falava assim, não tô aguentando pagar a parcela pra loteadora. Então ele não queria construir já. Então ele vinha com a gente, fazia o financiamento pela caixa e ia pagar com uma taxa de juros bem menor. Só que daí ele já É faz muita a casa também. Sim, Já faz se ele tudo. quiser ou não. Então seria assim, Ah, tá. ou só o terreno, Sim. ou terreno e construção, e daí nós vamos para o outro. O outro, ele já comprou o terreno e já pagou. Tá Já quitado. está no nome dele. É. Sim. Tá. Só que e agora? Eu preciso de uma casa. Então, ele vai fazer a construção. Financiamento de construção, Da construção. em terreno próprio. Tá? Então, aí tá as 3 modalidades de terreno. Eu ia fazer uma pergunta sobre financiamento. Ó. Eu sei que a gente costuma levar padrão Minha Casa Minha Vida, Sim. que o juro é menor. E o outro padrão que não entra na Minha Casa Minha Vida é muito diferente? Excelente, juros. Que valor que é Minha Casa Minha Vida? Então, é essa a pergunta que eu ia fazer. Boa, vamos jogar pra vocês essa aí. Essa é a pergunta que eu ia fazer. É, Então, Qual é a olha diferença bem. dos Não, dois? mas primeiro vamos explicar Vai. a outra modalidade. sim. Hoje em dia a gente tem 3 modalidades. Minha Casa Minha Vida, taxa de juros excelente, baixa, de acordo com a faixa de renda e o valor a ser financiado. Procotista, que é uma taxa de juros muito boa também, que o recurso vem do FGTS. Dá para financiar valores maiores, mas tem algumas regrinhas que o cliente precisa se adequar. E uma delas é não ter financiamento no nome e não ter imóvel no nome. Ah, tem essa também. Isso. E o SBPE, que a pessoa pode ter um imóvel no nome, pode ter outro financiamento e ela vai conseguir também. Esse financiamento, então, responde o nosso cliente que da outra vez. Ele falou assim, ó, eu sou usufrutuário, mas não é meu o imóvel, tá? Meu, dos meus 2 irmãos, eu queria financiar. Aí tem que entrar nesse caso. Isso, mas aí a gente vai precisar também ver a porcentagem do usufruto dele, né, mãe? Isso. O usufruto é analisado a matrícula, tá? Pode. Ele pode até entrar no Minha Casa Minha Vida. Depende da Depende porcentagem. como tá a matrícula do imóvel, tá? Isso daí é um estudo bem mas- individual. E Você mais lembra, ou menos lembra o nome porcentagem? dela? Porque ela É fez Paula. a Paula fez essa pergunta. E você É tem só mais ou Ceará. menos porcentagem? Do Dessa quê? aí, desse frutuário que você está dizendo aí. Depende da Não, ela falou que é casa a casa. Depende É analisar casa a casa. Sim, ah, tá. Viu? Mas o que ele faz? Leva a matrícula, a gente lê, tá? Analisa ela Analisa e fala, ó, você pode. Financiamento ele pode, não tenha dúvida. Agora, nós vamos enquadrar onde? Bem, qual que vai ser enquadrado? Minha Casa Minha Vida, Procotista ou SPBE. Então, olha bem, essas 3 situações pegam o universo todo. Aquele que não tem casa, aquele que Exato. ganha até 4.000, 4.400. O meio, procotista, ele vai até 12 mil de renda e ele vai até 350 mil. Sim. E acima disso, ele tem casa ou ele ganha mais que isso, ele entra no SPBE. Minha Casa Minha Vida é bom os juros? Excelente. Procotista é o meio, é bom também. É para essa faixa do meio. Sim. E o SPBE é bom. Ó, o que está acontecendo hoje? Como esse juro é o menor juro no momento, no mercado, eu tenho aplicado 1 milhão. Eu fiz esse financiamento esses dias. Para que eu vou usar meu 1 milhão?
Eu vou financiar, eu continuo o giro Exato. da minha empresa. Sim. E pago um juro barato que se eu for buscar no mercado empresarial, eu não tenho. É isso que o pessoal de alto padrão tá optando. Deixa eu fazer uma pergunta para as duas agora. Eu sei que não, né, talvez o nosso telespectador aí que está nos assistindo, eu tô preocupado com o sonho da minha casa. Mas hoje eu leio bastante e vejo bastante propaganda. Tem financiamento para incorporador? Que Vocês têm sentido? feito? Exemplo, incorporar a Caixa emprestar dinheiro e eu que vou construir, não ponho nada, eu construo, vendo a casa, depois que eu vender a casa, eu pago a Caixa. Sim, é como Melo Engenharia, é, né? é. Então, existe aquele que é gericado pela Caixa, tal, já fez toda aquela documentação, sim. E Tem que fazer documentação na Caixa. É isso, tem um Não, pré. mas eu entendi o que o Nilson tá falando. Se a pessoa quiser construir, a gente tem outras formas de adquirir um recurso pra pessoa, pra ela construir a casa pra vender. Tá? Mas aí a gente explica casa a casa, porque são outros produtos da Caixa. Então eu preciso procurar. Que a vocês gente dois. pode. Tá bom. Principalmente no seu ramo. Tá que bom. tem uma saída. Preciso sentar lá. Isso. Mais fácil. E Tô o pensando Masi dois também. reais. também. Tô Viu, pensando em Masi? dois. Também. Pra você também. Excelente. Eu acendeu uma luzinha aqui que você me falou que eu vou pensar Esse melhor programa é numa muito coisa. importante. Olha, eu vou falar pra serve- você. serve E se eu também. dizer, É. se eu disser pra você que você vai fazer sem juros? Nossa, então nós vamos amanhã. Que hora que você abre? Cedo. 7 horas eu tô lá esperando vocês a gente conversar. Ó, Maiara, boa noite. Qual o limite das cartas de consórcio por CPF? Sabe? Não tem limite, eu acho, né? Não, é renda. Não, da carta de crédito. A carta de crédito vai depender da Qual o renda. limite da carta de consórcio Não, por hoje em CPF? dia, assim, a Caixa até coloca limites no valor da carta. Mas se a pessoa precisar de um valor maior, ela pode contratar várias cartas. Daí várias cartas dá o valor que ela precisa. Já fiz bastante isso pro pessoal. Renato, é possível juntar a renda da família para compor junto com a minha esposa, filhos, por exemplo? Esposa pode, filho, acho que não, né? Olha, Pode? pode. Nossa, que legal. Tá? Isso. É toda uma explicação que a gente dá. O caso aqui, né, na pessoa da Sueli, na pessoa da Paula, nós temos, objetivo, responsabilidade de explicar tudo. Transparência. Porque a pessoa tem que saber o que ela está fazendo. Não importa, mas eu não vou fazer porque você falou isso. Para mim não importa. Quero muito que você faça comigo, mas dentro da transparência. Então, o casal, fiz esse mês, tá? Esse mês não, o mês passado, no começo do mês, já assinou. O casal veio e ele quer fazer na renda da esposa e do marido. Excelente. Mas ela queria uma casa um pouco mais sofisticada. Eu tenho uma filha, tem 20 anos, trabalha registrado. Posso? Posso. Então, vamos lá. Qual é o impedimento? Nenhum. A única coisa, sua filha, você, casal, responsável, tem que saber, ela já fez um financiamento no nome dela. Ela não consegue mais benefício Minha Casa Amanhã ou depois, ela se casa, ela vai querer outra casa, ou solteira, ela quer outra não vai casa. conseguir fazer. Consegue. Minha Casa Minha Vida consegue? não, ela consegue não esse consegue. BPE. Ela não consegue Minha Casa Minha Vida. Ela pode, até Minha Casa Minha Vida. Depende Ela do não tempo. vai Bonita. usufruir do subsídio Subsídio, se ela teve na primeira. Entendi. Agora, esse caso em especial fugiu do Minha Casa Minha Vida. Então. Ele queria uma casa mais De alto padrão. sofisticada. Então, ela entrou num SPBE. Então, amanhã depois, ela tem renda suficiente, ela vai e faz a dela. E daí tem o subsídio porque ela não teve na primeira. Entendi. Isso, aí ok. sim. É como Aí se é fosse o o primeiro caso imóvel, inverso. né? Entendi. Sueli e Paulo, qual que é o valor da Minha Casa Minha Vida? O valor... Os juros. Cidade Então, de Leme, né? fala aí. Cidade de Leme até 350 mil. 350 mil. De que forma? Isso. É por faixa de renda, renda. tá? Então, o normal das rendas menores, vamos falar menor até 4.000, 4.400? Até 4.400. 208.
Você consegue 208. 208. Acima disso, ela vai até 350 mil. Tá? Sueli, mas... Vamos supor que eu e meu marido vamos adquirir um imóvel e minha renda é 5 mil. Então, eu vou poder extrapolar os 208. Mas um de 4 mil não pode extrapolar? Pode, só que a entrada vai ficar um pouco alta. Entendeu? Entendi. Tá? Então, quando ele se põe diante de uma entrada um pouquinho alta, ele falou, mas meu amigo fez com uma entrada baixa. Tá. Seu amigo se enquadrou no 208 mil. Entendi. Isso. Certo. É por isso que tem diferença de juros, às vezes, né? Isso. Juros, faixa de renda, né? E valor. Felipe Floriano, abraço, Nilson. Ô, Filipão. Jeff Oliveira, muito importante o assunto. Tem outra pergunta aqui, ó. Pago o terreno pela loteadora e quero construir. Como faço? A Sueli explicou no outro. Primeiro... eu tô seguindo só. É que às vezes acontece de repetir. Não, mas é bom, porque a pessoa que está ouvindo pela primeira vez não é como nós, que está no dia a dia, né? É muito importante. Então, você está pagando o seu terreno. Você, por favor, liga na loteadora e vê quanto você deve. Saldo devedor. Quanto que eu devo? Já explica. Eu vou financiar a construção, quanto que eu devo? Eu devo, não sei lá, 53 mil. Tá bom. Você vai lá conosco, nós vamos ver sua renda, vamos ver que você deve 53 mil, o seu terreno vale 80, então a diferença de 80 para 53 já é sua entrada, tá? Certo. E nós fazemos normalmente. É um dos melhores financiamentos. E lembrando que daí pode financiar ou só o terreno, ou o terreno e a construção. A quitação do terreno e a construção. Vamos lá. Bom, tá uma outra perguntinha. É possível financiar sem entrada? Tem condições que dá sem entrada, mas o normal é os 20% na entrada e o banco financia os 80%. Por que às vezes sem entrada? Então vamos clarear isso. Porque eu vi algumas propagandas assim, você não precisa, sem entrada. Eu vi alguns financiamentos sem entrada, assim, algumas casas. Certo. Tá. Como é que funciona? Então nós vamos pensar assim. Se você quer uma casa, você não vai pelo amigo. Eu paguei tanto de entrada. Eu não paguei entrada. Não sei o quê. Vai ver o seu caso. Exato. Por quê? Você tem dependente, o outro não tem. Você tem mais de 36 meses de contribuição com o fundo de garantia, reduz os juros. Você tem uma renda que entra um subsídio alto. Esse subsídio cobre a entrada. Então, olha bem, ou você fica com uma entrada, que é o normal, uma entrada muito baixa, e você tem o fundo de garantia, pronto, acabou. Às vezes tem subsídio, André, que chega até 20 mil, 25. Mais. Chega. E tudo isso depende da sua composição. Certo. Olha bem, você, André, você é casado, você tem sua renda, você tem filho de menor, você tem fundo de garantia, o seu é um caso. O outro não tem ainda, não trabalhou ainda, registrado 3 anos. Pronto, o juro dele é outro. Segundo, ele não tem filho, reduziu o subsídio pela metade. A renda dele também já não dá muito subsídio. Renda menores, maior subsídio. Certo. Tá? Por quê? É natural que se ajude a situação de renda menor. Sim. Tá. Então, se basear no financiamento do outro é legal por quê? Porque o outro conseguiu, eu também quero. É verdade. Mas é interessante você falar também, a gente tem a situação de casas de empreendimento, por exemplo, no momento a gente está vendendo as casas do Jardim Taquaral, os apartamentos do Alto da Colina, que é lá no Sumaré também, e eles oferecem, muitas vezes em propaganda a gente vai ver. Por quê? Porque a construtora parcela a entrada para o cliente. Mas aí ela parcela por conta própria. Isso. Direto com ela, por boleto ou algum outro parcelamento específico. Um contrato separado. Isso, vai direto por ela. O que também, olha bem, diante do MASE Materiais de Construção, tudo isso é possível. Sim. Então, procure MASE Material de Construção, procure o parceiro, que é engenheiro, o Nilson, Sim. e nós vamos
aí diante do seu sonho, ver o que é melhor para Que se você. encaixa. E nós, Encontrar uma solução. como representante da Caixa, nós vamos fazer aí as contas do seu financiamento. Sim. Que com certeza você vai ter essa possibilidade também, né, André? Maravilha. De oferecer, né? Sim, com certeza. É o que eu costumo falar, cada caso é um caso, É um caso, diferente. exato. Né? A Sueli tá certa de bater na tecla que o amigo conseguiu, eu vou igual, conseguir, né? vou conseguir, mas é E diferente. muita do gente que- acha que é burocrático. Um monte de gente já veio falar pra mim, Paulo, mas eu não vou lá porque eu acho muito burocrático. Não. Não, é a parte assim. burocrática é com a gente. A pessoa tem o trabalho de levar os Então, documentos. eu costumo falar para meus clientes, manda tudo documento para mim que eu resolvo lá com a Sueli. Perfeito, A Sueli Nilson. tem parceria comigo, eu mando para ela faz. Bom, Perfeito. já fez vários. Tem uns que não deu certo ainda, mas vai dar. Vai Tá dar. lá, tá na gaveta, lá. Tá no caminho. Porque ele tá preparando a parte financeira, a parte de entrada, que ele não Exato. tinha, então tá estudando. E outra coisa, falando em documentação. Gente, se você vai dar um dinheiro pro seu amigo, não, para uma pessoa, você no mínimo tem que saber o quê? O RG dele é o CPF. Sim. Aonde ele mora, Sim. aonde ele trabalha e a renda. Pronto, esse é o financiamento. Se ele tem Acabou. condição. Né? Não precisa de nada mais que isso aí. Não, é isso. Aqui a Daniela está perguntando assim, ó, os custos de documentação é Isso. pago à parte ou pode financiar junto? Você responde? Responde. Eu respondo. Pode responder. Ó, então é assim. Você vai comprar uma casa usada. Logicamente que o senhor lá está vendendo. Ele vai pedir uma entrada e um financiamento e você vai ter que pagar a escritura. Pronto. Você vai negociar a entrada com ele, aquilo que ele te oferece, mas você entende que ele não vai pagar para você a escritura? Esse é um caso. Outro caso, terreno e construção. Você tem a possibilidade de embutir o valor da escritura. Então, tá aí a resposta. Pode? Pode. Pode. Pode, só que às vezes essa embutir dificulta a vida de quem vai construir para a pessoa. A Por pessoa que não mesmo? tem o dinheiro da entrada. Aí ela já conseguiu financiar o mínimo. Ou o máximo da Minha Casa Minha Vida, que é 208 mil. Ela conseguiu o máximo, 208 mil foi liberado, ok. Achou um terreno de 90. Sobrou 118. Aí Tira 10 de tem que tirar escritura. Tem que tirar a escritura desse 118 para a gente 108. poder fazer aquele múltiplo para ver quanto que metros que vai dar a casa dele. Entendeu? A dificuldade está aí. Vamos supor que conseguiu por 2.500. Eu vou conseguir uma casa de 30 metros porque vai dar 75. 75 para ver a diferença, né? Eu tenho uma outra solução. Ah, Tanto para entrada quanto para a parte de documentação. Na Caixa, estava até passando isso para o André, estava explicando hoje também. A gente tem várias outras opções. Se tiver algum parente aposentado, dá para fazer um consignado pelo INSS. Se tiver algum parente que trabalha na prefeitura, SAICI ou aposentado do MPREV, empréstimo consignado também como uma opção legal. Isso tem resolvido o problema de muita Muito, gente, muito. sabe? Tem agora o crédito direto da Caixa, que o correspondente antes não podia contratar, agora já pode, que é uma modalidade de empréstimo com uma taxa de juros um pouquinho maior que o consignado, mas dá para contratar e a parcela vai cair direto da conta do cliente. e esses dois empréstimos não vai atrapalhar o financiamento? Não. Ah, bom. Aí ele é bom. Isso é Tem bom. um truque. Isso Tem um já- truque, isso mas já esse ajuda. eu só revelo pro cliente. Esse já ajuda, sabe por quê? As pessoas me procuram e falam, Nilson, mas não tem entrada, você cobra a entrada? Eu, como construtor e engenheiro, eu não consigo cobrir a entrada, porque eu tenho que ter um caixa muito grande. Sim. E outra, se eu for cobrir a entrada, eu vou dividir a entrada em 10 vezes para ele, por exemplo, porque é a entrada de 20 mil. Mesmo eu dividindo por 10, ele vai me Vai pagar ficar 2 alta. mil. Aí É não muito tem alto. condição Não tem, com a é, renda. não Teve dá, uma né? cliente que fez terreno em construção com a gente, até um terreno que a gente vendeu pela imobiliária. O que ela fez? Ela fez o nome da mãe dela que trabalha na prefeitura. E Então ela precisava do dinheiro para Pegou o assinar o dinheiro. contrato. O dinheiro já caiu, 2 dias depois já estava na conta então, dela. outra coisa que não bate Uma é solução, a conta né? não É. bate. Não bate. Porque se eu for construir para o cliente e eu pagando a entrada, ele não tendo condição, depois eu sei que ele não vai conseguir pagar Exato. a parcela do financiamento e a parcela, né? Por isso que tem gente que atrasa a construção do outro, porque ele espera pagar tudo aquela entrada para depois Pra começar a poder- construir, né? É por isso que a gente fala que é um planejamento. Isso, tem que tá? se planejar É mesmo. uma Então, olha história bem, ali.
É aquela situação de que eu quero minha casa, mas eu quero hoje. Mas até ontem você não lembrou. Isso. Entende? Você não guardou 20 nada. anos para você lembrar. Mas eu quero hoje. Não, bem, não é hoje. Hoje você vai começar a planejar. Sim. E para você começar a planejar, nada mais correto do que você ir até a caixa, né? Que seria ali no caixa aqui, no escritório. Abrir a conta. Ver como você pode planejar, o que você precisa planejar e Sim. ter uma ideia global do que é o financiamento de uma casa. Eu costumo dizer bem simples assim. Casa, quando você compra uma casa, você não é igual comprar uma bicicleta. Sim. Que se ela não servir, você põe lá no quartinho do encosta, né? fundo, né? Sim. Casa não. Não. Você comprou, você tem um compromisso de pagar, né? Então, é uma coisa um pouquinho mais séria. Ó, agora para as duas, assim, ó. Eu consegui. São quantos? Qual a porcentagem mesmo da documentação? É 2% do valor, é isso? Não, 6%. 6% do valor. Bom, eu tenho 6% do valor e tal. Qual é a outra taxa que eu pago? Registrei o contrato no cartório, assinei lá com a Caixa. Aí vai liberar a primeira parcela pro construtor ou pro engenheiro. Tem uma tal de taxa de obra. Isso. Então ele vai pagar a taxa de obra e vai pagar uma parte da parcela já. É isso, né? Não. É o Da juro de parcela obra. Não, da parcela não. Juros de obra. Isso. Esquece a parcela. Que dia que você vai começar a pagar a parcela da tua casa? No dia que a tua casa estiver pronta. Mas na realidade não acontece isso. Não, acontece. Peraí. É diferente a palavra aí. Ele vai pagar, mas é outra coisa. Ah. Tá, então vamos lá. Por parte. Então, eu fui lá no Nilson, ele fez o projeto saiu da prefeitura, ele levou no escritório, o escritório mandou para a Caixa, o engenheiro da Caixa aprovou o laudo, agora assinou lá dentro da agência. Gente, é sério comprar uma casa. Vai ser assinado dentro da agência, sabe? A gente está acostumado aí com muita gente dando golpe. Não pode. Então, é dentro da agência, com a maior seriedade. E hoje, então, eu assinei a minha escritura. Então, olha bem, eu vou levar no cartório de imóveis para registrar. Então, agora, essa dívida é minha, essa casa tem que ser construída, tá? E como vai ser construída? Em etapas. 8 etapas, 10 etapas, aí quem vai decidir é um engenheiro. E vai estar descrita no cronograma. Tá Isso aí a tudo gente pegou no certinho cronograma com a financeiro. Caixa. Agora, hoje é dia 13. Dia 13 do mês que vem, eu tenho que pagar alguma coisa? Tenho. Olha bem, a Caixa liberou um dinheiro para você. Não é de graça. Você vai pagar essa taxa que chama taxa de construção. Nesse dia, você não está pagando sua casa. Você está pagando juros do dinheiro que você está emprestando. Então, além dessa taxa, tem a outra taxa que é a taxa de obra. Não. Então, escuta. Olha bem. Vamos entender certinho. Então, você está pagando. Dentro desse valor que você está pagando juros do dinheiro que você pegou. Olha bem, eu emprestei 208 mil. Eu dei lá de entrada 30 mil, então, 100 e tanto. 78. Tá? 178. Eu estou pagando juro em cima de 178? Não. Juro do dinheiro liberado. Tá. Então, a primeiro mês é um valor. Segundo mês, liberou mais. Terceiro mês, liberou mais. E assim por diante até acabar a obra. O que é taxa de construção? É juro, é seguro, é engenharia, é a taxa de construção. Ela é composta desses itens, tá? Então, esse é o valor que a gente pode puxar no sistema, tá? Pronto, acabou minha casa, o engenheiro da Caixa deu baixa, acabou,
entreguei toda a documentação. Peguei a BITS, fui no cartório, registrei e levei na caixa a matrícula registrada. Pra digitalizar a garantia. Aí libera o restante. No terreno, foi averbada a construção, acabou. Daí sim, eu vou pagar a primeira parcela do meu financiamento. Que parcela? A parcela que nós foi combinado lá atrás. Na simulação. Aprovada. Ah, mas dona Sueli deu uma diferença. Lógico, deu. E daí? Te explico na hora do financiamento. Nada é escondido. Por quê? Se você teve uma TR de 1% ao ano, você divide esse 1% ao ano, vamos supor que a sua obra demorou 8 meses. Ele teve um pequeno acréscimo, que é realmente pequeno hoje. Por quê? Porque a TR é 1% hoje. Lá na pandemia, quando houve o pico, né? Vinha vindo a TR zero. Gerada. TR zero. O que significa isso pro financiamento de habitação? Assim, a minha parcela é R$500, ela é R$500. Não corrige. Que A TR é zero. Entendi. Depois, com o problema da pandemia, veio uma TR mais alta, acho que chegou a 3,5% ao ano. Coisa. E daí, como que é? Essa parcela sofreu correção. Mas, olha lá, vamos lá, sua parcela é R$500, mas o seu salário, vamos chutar, é R$2.000. Você também teve repasse de dissídio, né? Dissídio que dissídio, fala. né? Dissídio. Olha bem, um dissídio da TR em cima de 2.000 e um Dissídio em uma cima de correção em cima da parcela de 500, você entende que você ficou no lucro? Sim. Então faz as contas. Não tem como Não, fugir. eu tô falando porque eu também gosto de trabalhar na transparência, sabe? Precisa, Porque né? eu falo, ó, pede para correspondente ou pede para gerente explicar a taxa que você vai pagar. Por quê? Chega na hora de liberar a parcela, o cliente acha que o construtor que tem que pagar aquela taxa de obra. Ele não é o construtor, o cliente tem que estar na conta dele lá, porque senão deu o cheque já, o cheque vai voltar por falta daquele valor que ele não vai colocou. faltar. Exatamente. Eu acho é imprescindível. O pessoal às vezes que pega para construir, eu acho que às vezes não. Não, na hora do Da forma financiamento, Ele é tudo explicado. é tudo explicado, e eu já não explico mais. Eu desenho, É. tá? Porque senão- a gente tem que ter respeito com o Sim. cliente. Sim. Olha bem, um cliente que é acostumado a trabalhar rural, ele Nunca viu isso, pega não no entende. lápis. Sim. Eu tenho por obrigação e por respeito falar muito bem e várias Esclarecer. vezes para ele. Aquele cliente que já trabalha num escritório, que no dia a dia dele a conversa é taxa de juro, a conversa é TR, Vai entender melhor. é uma outra coisa. Entende, mas é mais difícil lidar com esses, viu? Não, mas olha bem, sim. mas daí ele chega e fala assim, mas ela não falou. Então, entendi. mas por que eu não falei? Porque é próprio do ser humano gravar o que ele quer. Isso. Não é maldade. Eu não Sim. vejo maldade nas Sim, pessoas. sim. Passou batido, né? Passou batido, porque também era um monte de informação nova. E para ele pegar tudo isso, eu pegaria só o que é bom. Se você não marcar, eu falo assim, eu começo a marcar tudo, porque senão Então, você não lembra. eu costumo Não tem também como falar lembrar. pro cliente que você fala muito, mas eu prefiro dar muita informação do que ser negligente e não falar as informações. É melhor. Eu falo da CNO, falo do SCPO, porque é o registro do pedreiro. Eu explico tudo. Eu tenho que explicar. E para o cliente ter noção de tudo que ele está pagando, Outra, né? nessa situação, você desenha tão facilmente, gente. Você pôs uma linha lá. Falou, ó, aqui você está começando seu financiamento. Aqui você acaba a casa. São 8 parcelinhas. Olha, vai subindo sua taxa de obra. Por quê, gente? Porque o governo está mandando todo mês dinheiro para você. Está subindo sua dívida. É natural que sobe, Que sobe. a sua parcela. É, normal. correto. Então, Pô, deixa eu falar Bom, uma tá pergunta. explicado, agora eu já Deixa eu entendi o que é essa Tem taxa. uma pergunta no Instagram aqui, ó. Juliano, se eu for aprovado na minha casa
minha vida, possa administrar o dinheiro da minha forma, tipo escolher o material, pedreiro, etc? Sim. Pode. Com certeza. Contrata um engenheiro responsável, um que vai esclarecer tudo para você, um que vai fazer a planilha financeira, onde vai fazer esse SCPO que eu tô falando, fazer o CNO, vai te orientar um escritório de contabilidade, porque se não registrar pedreiro, a Caixa não libera dinheiro também. Aí esse engenheiro todo mês vai liberar a obra sua. E com 35% o engenheiro da Caixa vai, e com 85% do engenheiro também vai, da Caixa. Por quê? Tem que ter os dois engenheiros, o engenheiro seu e o engenheiro da Caixa. Hoje o seu engenheiro libera a primeira parcela, libera a segunda, libera a terceira. Mas nesses 35 e 85, o engenheiro da Caixa vai lá ver se está tudo em ordem. Né? Resumindo, é mais fácil vir com a gente, né, Nilson? Eu ia falar isso. Se não quiser dor de cabeça, Exatamente. Eu ia falar a importância dos clientes contratarem um engenheiro, um arquiteto que tenha conhecimento. Sim. Faz toda a diferença na Porque Porque hora. aí você Isso. só vai contratar um engenheiro para fazer esses trabalhos para você e acompanhamento. Aí você pode gerenciar o dinheiro. Porque se você usar esse dinheiro para outra coisa, a sua casa não vai sair. Não consegue terminar, né? Ó, tem uma pergunta aqui da Débora. Boa noite, tudo bem? Não tenho valor nenhum para dar de entrada. A gente já falou, mas vamos repetir para ela. Boa noite, não tenho valor nenhum para dar de entrada. Existe alguma forma de parcelamento para comprar o imóvel? André, nós mesmos conseguimos responder, porque elas responderam. Ô, Débora, você vai se planejar, como a Sueli falou, você vai lá fazer um relacionamento com a Caixa, abrir uma conta, e aí vai na Caixa aqui, lá a Sueli vai orientar tudo que você tem que fazer, passo a passo, até você conseguir esse relacionamento com a Caixa. E vai guardando dinheiro para entrada, porque documentação você vai ter que ter dinheiro. Pode passar lá amanhã, Débora, que a gente já consegue te informar. Temos a melhor solução para você. Vamos analisar o seu caso, ver o seu perfil, renda e os demais dados, para assim fazer uma simulação, abrir sua conta e dar início no seu financiamento. Beleza. Agora tem o Gustavo. Ó. Existe alguma garantia da parte da Caixa para evitar má construção ou planejamento de construção que possa vir a acontecer? Porque tem algumas obras que acabam... Ô, Gustavo, eu vou te responder essa com o maior prazer. Procura a pessoa responsável, o engenheiro responsável, que vai fazer a documentação, porque a responsabilidade da Caixa aqui é conseguir o financiamento, ok? A responsabilidade de executar a sua casa e até a entrega da chave é com o profissional que você vai contratar. Então, às vezes o barato sai caro. Então, É o que a escolhe gente bem. sempre orienta os clientes a escolherem bem a pessoa que que vai construir a sua casa. Porque... Então isso é o imprescindível. Mas eu tenho uma dúvida. E se aí construiu daqui a um ano? Tem garantia. Então, aí começou a trincar, rachar. E aí? Aonde eu recorro? Primeiro lugar? Eu sempre sou do lado, vamos resolver. Diplomacia. Solução. Então, fala lá com o seu engenheiro, ou se outra pessoa que construiu, vai lá, conversa, vê se tem como. Bom, partiu daí, não teve. Vai até a Caixa, faz o relatório de tudo que está ocorrendo, a Caixa vai chamar o seguro vai até sua casa e vai ver onde está o problema, se é um problema estrutural. Nessa situação, ele vai te orientar. Então, eu acho assim, sempre conversar e resolver. Não resolveu? Em último caso... Logicamente que eu também sou da opinião que você deve sim ir na Caixa e ver. Nós temos, assim, excelentes pessoas construindo e que até então não está dando problema. Então, de novo, nós vamos afirmar, escolhe. Escolhe bem, porque assim, ó, Escolha faz a diferença. trinca estrutural existe? Existe movimentação do solo, existe. Então, vai ter momento que é o que a Sueli falou, problema estrutural, vai ter momento que é estético. Um trinquinho no reboco, isso aí não é coisa de reclamar, é coisa de chamar um pintor lá, massa Acertar, corrida, né? ou um pedreiro, né? Sim. Vamos Bom. ver aqui, ó. Então, vamos falar uma coisa, tem solução para tudo, né? Tem. Olha, Sueli, nosso tempo aqui está estourado, passou voando. Nossa, é verdade. E foi tão legal a conversa. Conversa aqui para perguntar para vocês, mas se vocês nos permitirem uma próxima... Claro, com Com certeza. A gente certeza, nós tem estamos maior- sempre às ordens. Eu acho assim, o nosso trabalho é esclarecer e quanto mais esclarecimento, melhor.
E cada pessoa deve, sim, em todas as situações, escolher aquilo que é melhor. Sim. Porque E eu costumo todos falar merecem. que comprar uma casa não é igual comprar um carro que 5 anos você pagou. Não, são 35 anos. anos. Então vale a pena. Você que está interessado em adquirir um imóvel, pesquisa bem quem vai fazer o financiamento, quem vai construir, com quem você vai comprar o seu terreno, faz toda a diferença. Além do correspondente caixa, nós também temos a imobiliária Casa Aqui. Ela não, a gente não tem tanto tempo igual o correspondente caixa, mas a imobiliária Casa Aqui, nós e nossa equipe estamos assim capacitados para procurar para o cliente o melhor terreno para ele construir a casa dele, né? Localização e assim a qualidade desse terreno que está comprando, para a pessoa não ter nenhum problema nem com o terreno e nem com a construção. Sim. Isso é importante. Muito bom. Olha, muito obrigado, Nilson. Eu que agradeço. Obrigado, Boa Paula. noite. Obrigado, Sueli. Ó, foi um prazer aí É. tá falando com vocês E eu tô aqui. Ó, feliz tenho por certeza que vocês o pessoal Nós que também, tá pela assistindo a gente oportunidade. aqui, tenho certeza Muito que bom. adorou esse, E outra, esse programa hoje. as duas falou bem, esclareceu bem, né? Sim. Passo E a é um passo, assunto que financiamento. gera muitas dúvidas, Muita né? polêmica, Então, Porque é com uma certeza a coisa gente que pode todo voltar. mundo, né, o sonho, a pessoa quer sair do aluguel, quer construir. Ô, Dé, vamos deixar meio agendado aqui com elas. Vamos, a gente barra. Eu sei que elas vamos tentar quase uma não têm próxima, tempo. viu, Sueli? Se que vocês puderem, a Nós gente... estamos sempre às ordens, viu? É o que eu falei para você. Nós trabalhamos por ser apaixonados mesmo por isso casa. aí. Falo né? que a gente respira caixa Parabéns. e somos apaixonadas por casa. É isso aí. Parabéns a todos. Muito obrigado. Pessoal, gente. boa noite. E muito obrigado pela participação de todos. Obrigado. Boa noite, obrigado. Um abraço a todos. Obrigada, gente. Boa noite.